Radar de hoje recheado, tem muito assunto, mas muito assunto para a gente discutir mesmo. A gente vai falar Estados Unidos, Irã, Israel e Líbano, porque teve novidades. A gente vai falar de clima, você está vendo que está chovendo aqui, inclusive. Mas tem um outro assunto que vai tomar conta da nossa discussão, que o jogo começou, Pedrão. Ano eleitoral, o jogo eleitoral começou. Esse ano é decisivo para o Brasil. Vamos falar muito sobre eleição aqui nesse radar. Vamos falar sobre todos os assuntos também logo após a vinheta. O radar pode acabar. Calma. Você tem esse vídeo aqui toda segunda, toda quinta-feira, uma série de informações que a gente manda para você, só que o algoritmo do Instagram mudou. Ele pode não entregar mais para você o radar. Então eu preciso muito da sua ajuda em curtir, comentar, enviar para alguém para a gente manter aqui essa conversa, esse envio de informações para você. Mas se o Instagram decidir que de vez não vai ter mais radar, lá no YouTube a gente vai estar presente. Então é importante você seguir a Royal também no nosso canal do YouTube. Se você já está assistindo no YouTube, já deixa a sua curtida. E se você está vendo no Instagram, eu preciso muito da sua ajuda, porque o algoritmo mudou e pode ser que esse vídeo não chegue em você mais nas próximas semanas. Tem a palestra da Royal, que você já sabe. Não existe uma palestra que entrega conteúdo completo como a palestra da Royal. A gente traz para você estratégia para soja, para milho, também para dólar. Então a gente conversa sobre tudo o que está acontecendo no mercado. É palestra para tomar decisão, palestra para a família inteira. Se vai lá o produtor e leva a sua esposa, se vai a produtora com seu esposo, com seus filhos, a palestra é para você completinha. Bom, como é que fechou o mercado hoje, Pedro? Vamos falar de mercado. O dólar fechou no 0 a 0, já tem 3 dias que o dólar está fechando 0 a 0, mas o petróleo fechou em alta. O ponto importante é o seguinte: Trump hoje afirmou que semana que vem é uma semana muito importante, porque começa a ter diálogo entre Estados Unidos e o Irã para que semana que vem tenha um acordo. Trump está falando que o Irã está começando a aderir a essa negociação. Então, semana que vem é um ponto D para o mercado para essa resolução dessa guerra, porque até agora não tem nada concreto, né, Ronaldo? Mas um ponto interessante é que o mercado está vendo de forma nítida um recuar dos Estados Unidos. A gente já falou sobre isso aqui em radares anteriores, envolvimento da China. Os Estados Unidos deu um sinal claro que não quer continuar a guerra. Mas parece que o Irã também não quer ser atacado novamente. O Irã está dizendo, a gente pode resistir, mas agora parece que está mais claro o sinal ali de que os dois lados não querem continuar. Mas hoje a gente também teve uma novidade importante: cessar fogo, Israel e Líbano. Isso, cessar fogo entre Israel e Líbano. Esse cessar fogo anima o mercado também, porque no último cessar fogo entre Estados Unidos e o Irã, o que ameaçou acabar esse cessar fogo foi os ataques de Israel ao Líbano. Então esse cessar fogo é positivo para uma construção mais concreta de que um acordo pode sair. Exatamente, um acordo pode sair entre Estados Unidos e o Irã devido ao cessar-fogo entre Israel e Líbano. Você vai lembrar que no último vídeo que a gente falou sobre esse assunto, eu trouxe aqui, olha, olhe para Israel, porque Israel pode ser o fator decisivo. Não quer dizer que a paz já está travada, mas é importante colocar aqui também que o ataque não é Israel contra o país Líbano, é Israel contra o grupo Hezbollah, que está lá no Líbano. Não dá tempo da gente entrar muito profundo nesse assunto, tem muita coisa para a gente discutir ainda, mas 10 dias de cessar-fogo, Israel e Líbano. Ao meu entender, isso foi um pedido, uma pressão dos Estados Unidos para chegar num acordo mais próximo com o Irã. Porque o Irã estava batendo o pé que se Israel não parasse de atacar o Hezbollah, não ia ter acordo. E agora vem um cessar-fogo Israel. O mercado não entendeu isso ainda, tá? Já para deixar claro, porque o petróleo subiu, mas ainda abaixo do 100. Bom, finalizando esse assunto aqui, agora, porque a gente vai voltar a discutir ele muito mais vezes, vamos falar de eleições. Eleição é como a guerra. A primeira vítima da guerra, eu já disse isso aqui várias vezes, é a verdade. A primeira vítima nas eleições é uma informação correta. Então você vai ter o compromisso de aqui no Radar a gente trazer para você bastidores da política que você não vai ver na grande mídia e que vão movimentar a decisão, que vão movimentar os resultados. A gente não vai encher linguiça aqui, a gente vai trazer para vocês informações importantes para você entender o cenário que está se desenhando pela frente. A Royal Rural, desde as últimas eleições, trouxe aqui informações relevantes que ajudou muita gente a tomar a decisão correta. Então fique muito atento nas informações aqui e muito cuidado com o que você recebe em grupos de WhatsApp, aí nas redes sociais, porque tem muita gente desinformando.
Primeira informação que a gente vai trazer para você nesse especial de eleições a partir de agora. Como é que tá as pesquisas eleitorais, Pedro? Ronaldo, essa semana em específico é a primeira semana que o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, começa a sair na frente o número sair à frente do que do Lula. Flávio Bolsonaro está 42% e o Lula 40%. E essa pesquisa em específico está no segundo turno. Então isso é muito importante. Essa semana começa a mudar o cenário um pouquinho politicamente, né, Ronaldo? Eu falei resultado importante das pesquisas, vou empregar o plural correto aqui. Ponto relevante é que essa semana isso começou a mudar. Isso ainda não impactou o dólar, porque o dólar ainda está sentindo efeito de guerra. A gente já vai falar um pouco mais profundo para o dólar, mas o que mudou? O que fez com que o Flávio Bolsonaro, exatamente como você está vendo aí na tela, nessa semana subisse as intenções de voto para segundo turno, que é extremamente relevante, ficasse à frente do Lula? A rejeição do Lula aumentou. A rejeição do Lula está aumentando, né, Ronaldo? Isso está ajudando o Flávio Bolsonaro a aumentar nas pesquisas. Isso porque a gente até uma conversa de bastidor aqui, essa eleição vai ser decidida por menor rejeição. Ambos os candidatos têm muita rejeição, né, Ronaldo? E quem tiver maior rejeição vai favorecer o outro. Então não é conversa para boi dormir. Você está vendo aí, não é coincidência. Pesquisa da Genial Quest, que é uma das referências mais sérias, com maior credibilidade, mostrou Lula subindo na rejeição, mostrou Flávio Bolsonaro subindo na intenção de voto. Bom, falando ainda de eleição, me fala isso aqui não é jogo eleitoral. O governo Lula mandou a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, o orçamento para 2026, com a meta de fechar com 0,5% positivo. O que é esse 0,5%? Você pega o gasto do governo, menos o que o governo arrecadou, colocado ali, dividido pelo PIB. 0,5% de saldo positivo em relação ao PIB. Será que isso é possível? Vamos olhar para o histórico recente. Em 2021, o governo Bolsonaro não era a meta definida como é definida hoje, porque essa lei ela foi mudando, mas a meta, se a gente ajustar ao que na época do governo Bolsonaro, ele poderia ficar devendo quase 3% do PIB. A meta era 2,74 negativo, ele entregou 0,39 negativo. Em 2022, a meta era 0%. Bolsonaro, você não precisa entregar nada positivo se você não entregar nada negativo. Você entrega 0. 0 já está ótimo. Ele entregou 0,46% positivo. Já que o Bolsonaro entregou 0,46%, Lula, 2023 você está assumindo, você tem que entregar 0,10 positivo. É só 0,10, 0,1. O Lula entrega para a gente 0,2% negativo. 2024, Lula, sua meta agora é entregar 0,25 positivo do PIB. Ele entrega 0,36. Lula, você tem que entregar 0,25 positivo do PIB em 2025. Ele entrega 0,48. Será que o governo tem capacidade de entregar 0,5% positivo? Ou isso é só campanha que já está acontecendo? Na minha opinião, isso é só campanha. Outra campanha que já começa agora a avançar e vai ganhar peso nesses próximos dias. Já tem uma PEC da deputada Érica Hilton sobre o fim da escala 6x1 e agora, nessa semana, o governo enviou para o Congresso um projeto de lei com caráter emergencial para aprovar o fim da escala 6x1. E o caráter emergencial quer dizer que o Congresso tem 45 dias para pautar isso aí, para decidir se vai virar lei, se não vai virar lei. Já tem uma PEC acontecendo e o governo endossou esse movimento com uma PL, com um projeto de lei. O que isso vai mudar na prática? Bom, a carga horária que deveria ser cumprida de 44 horas por semana cai para 40 horas por semana sem baixar a remuneração. São mais de 15 milhões de trabalhadores que trabalham de segunda a sábado. Esses trabalhadores, eles passariam a ganhar mais hora extra e eles passariam, ou você tem que colocar um trabalhador para trabalhar de segunda a sexta e contratar um outro para trabalhar no sábado
e domingo, como muitas empresas fazem. O governo disse que isso vai gerar mais emprego, porque a gente vai precisar contratar mais, que isso vai aumentar a produtividade, porque o trabalhador vai descansar mais, só que na prática, eu preciso chamar a sua atenção para esse ponto. Na prática, o que vai impactar é um PIB caindo 0,7%, o PIB reduzindo 0,7%, porque a gente está falando de mais de 120 bilhões de mais gastos, porque o salário hora vai aumentar pelo menos 10%, o custo de folha salarial vai aumentar pelo menos 7%. Se vai aumentar esses custos para quem contrata, já o Brasil já não é fácil contratar, o empregador é tratado como criminoso aqui no Brasil, vai aumentar o custo de contratação, obviamente vai aumentar a inflação. Se a inflação aumenta, a taxa de juros não pode cair, talvez ela tenha que até subir, e também vai incentivar que as indústrias, os setores que podem fazer isso, não contratem pessoas e optem pela automação. A China já está fazendo isso há muito tempo. Aqui no Brasil isso está crescendo e com certeza isso é incentivo para você substituir pessoas por inteligência artificial ou por robôs. Quais as áreas que vão ser impactadas direto, na veia? Aviação, custo de passagem vai subir. Logística, custo de transporte, se sobe transporte, sobe o preço de tudo. Hotelaria, você vai se hospedar em hotel, vai ficar mais caro. A alimentação, vai comer na lanchonete, no restaurante, que funcionam no seu pico máximo final de semana, os preços vão subir. Varejo, que tem ali as lojas abertas, sábado, domingo, tudo que está vendido no varejo, que é absolutamente tudo. Você vai comprar desde um tecido para casa, desde algo supérfluo a algo essencial, os preços vão subir. Esse, na verdade, é o resultado do fim da escala 6x1. Mas lá na Finlândia faz, em outros países de primeira ordem, de primeira classe fazem isso. Não teve nem discussão no Brasil. O governo mandou um projeto de lei emergencial para ser discutido nos próximos 45 dias. E a população, ela não entendeu isso aqui ainda. A população acha que, não, só quero descansar, não imagina que ela vai receber o mesmo tanto e vai lá no... Ou ela pode receber mais, o trabalhador, esses 15 milhões de trabalhadores podem receber mais, mas na hora que for no supermercado, todos os custos vão ficar mais. Mas o que isso vai impactar no preço do arroz, no preço do feijão? Bom, se o transporte fica mais caro, com certeza o produto final vai ficar mais caro. Então, o que tem a cara de que vai beneficiar, na verdade é só uma maquiagem. Porque você pode achar que vai trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto, ou trabalhar do mesmo jeito e ganhar mais. Na hora que você for fazer as suas compras, os preços vão subir. Não tem prazo. O governo quer fazer isso imediatamente, já aplicar agora, porque isso é um projeto popular, isso é um projeto eleitoral. A população não faz essa conta. Mas na hora que isso aqui for aprovado, com certeza esse é o que vai pesar. Bom, ainda no jogo eleitoral, a gente teve dia 3 de janeiro uma postagem do Flávio Bolsonaro que ele disse o seguinte: Lula será delatado. Por quem? Pelo Nicolás Maduro. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. O Flávio Bolsonaro fez essa postagem quando o Nicolás Maduro foi preso. Nicolás Maduro foi preso e ele deu dizendo ali que o Nicolás Maduro iria fazer uma delação premiada, uma espécie de delação premiada e entregar o Lula. Não tem delação premiada nos Estados Unidos. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes aceitou essa denúncia e vai investigar o Flávio Bolsonaro contra calúnia contra o Lula. Isso tem potencial de tirar o Flávio Bolsonaro da corrida eleitoral. O Alexandre de Moraes colocou essa investigação sobre sigilo. Ninguém sabe o que está sendo investigado, ninguém sabe o que está sendo achado, o que vai ser achado ali. Se o Flávio Bolsonaro for investigado e for condenado, ele se torna inelegível. Bom, eu não preciso nem dizer que isso seria uma revolta da população, porque você pega o candidato que acabou de ficar mais provável de ser eleito e tira ele da corrida eleitoral por causa de uma postagem de rede social contra o Lula. Isso favorece quem? Não, e outra coisa, né, Ronaldo? O jogo eleitoral só tá começando. A gente começou o ano eleitoral agora, então o que pode acontecer até chegar lá, né, Ronaldo? Lula não usou as suas armas totais ainda, não usou sua
bazuca nuclear que ele tem ali com a máquina do governo na mão. Bom, se o Flávio Bolsonaro sai das eleições, o próximo candidato ali mais favorecido não seria nem o Lula, seria talvez o Caiado. Mas isso seria uma revolta absoluta, por causa de uma postagem, calúnia contra o Lula. Isso assim, é sem pés nem cabeça, mas fica esse alerta de que isso pode ser usado sim, porque é o que você está falando, o jogo eleitoral acabou de começar, o STF com certeza não quer alguém da família Bolsonaro voltando para a presidência. Vou pedir para você deixar sua curtida, deixar o seu comentário, enviar para alguém, seguir a Royal, já dei o recado no início ali, você sabe o quanto isso vai nos ajudar. Fechamento de hoje do mercado para a gente caminhar para o final, Pedro. Falar de mercado, dólar, como eu falei no começo, fechou no 0 a 0. Chicago, soja e milho, leve queda. Uma pequena realização de ontem. Ontem ambos subiram bem. Então, um mercado mais ameno hoje, mais tranquilo, né, Ronaldo? Meia estabilidade para soja e para milho, né? Só fazer um comentário rapidinho de dólar. Dólar caiu por tem três fatores aqui para dólar. A gente tem a possibilidade do fim da guerra, os Estados Unidos mostrando que não quer continuar atacando o Irã pelos custos, enfim, pelo envolvimento da China, por tudo, mas também o dólar recua porque o Brasil vende petróleo. Se o Brasil vendesse a mesma quantidade de petróleo lá que vendia antes da guerra, a gente já estaria vendendo petróleo a preços mais altos. Então é mais dólar entrando no mercado brasileiro. Com a guerra, a gente não está só vendendo petróleo mais caro. A gente também está vendendo mais petróleo. Então, a guerra ela também favoreceu, de certa forma, o dólar a cair no Brasil, porque o Brasil vende petróleo. Se a gente vende petróleo, o petróleo está mais caro, é mais dólar entrando no mercado internacional, no mercado nacional. Mas não é só isso, obviamente. A gente tem a questão da diferença de juros Estados Unidos e Brasil. A gente tem também esse movimento eleitoral. Só esse comentário rápido que eu queria fazer de dólar. Clima, Pedro, nos Estados Unidos. Lavouras agora, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, é clima, Ronaldo. Vamos começar pelos Estados Unidos. Estados Unidos, bastante chuva para essa semana. Essa semana foi completamente infestada de chuva lá nos Estados Unidos, mas o Corn Belt, que é o principal ponto de milho lá nos Estados Unidos, está com boas chuvas, só que está começando a diminuir agora no final dessa semana. Quando a gente olha para os mapas de previsão de chuva para os próximos 3 dias, você está vendo aí a região do Corn Belt, Kansas, Iowa, Illinois, até o Wisconsin ali, azulzinho. Quando a gente olha para os próximos 7 dias, se eu voltar aqui e passar, você vê que não muda muito. Aumentam as chuvas ali um pouquinho nas planícies onde pega o trigo. Mas tem chuva ainda, mas teve melhor, né? Sim. Começou. Que também de todo fato não seria ruim, porque tem chuva, mas as chuvas reduzindo um pouco a previsão para os próximos 7 dias, diz que o plantio dá uma acelerada, pode dar uma acelerada, pode avançar um pouco. Aqui no Brasil, chuvas ainda para os próximos 15 dias. Bastante chuva aqui também para o Brasil, só que está começando a branquear na região do Centro-Oeste. Goiás ali, perto de Goiás. Isso aí fica uma questão. Se parar essa chuva em Goiás, vai diminuir a safra de milho aqui para o Brasil também, né, Ronaldo? E aí leva a gente para olhar para o mapa de maio, previsão de maio, porque Goiás é o ponto ali que recebe menos chuvas. Goiás, um pouco de Tocantins, um pouco de Minas. Só que aqui eu não acho essa informação negativa para a safrinha, porque esse mapa estava muito pior. Estava todo branquinho ali. Você vai lembrar dos vídeos passados que eu sempre chamei a atenção para o mapa de maio, e agora o modelo americano, que era o modelo que estava mostrando menos chuvas para o Centro-Oeste, começou já a ficar mais verdinho ali naquela região. Bom, vamos olhar aqui para os preços rapidinho para a gente finalizar, que hoje o vídeo ficou bastante longo. Esse foi o movimento do dia, desse dia 16, que a gente está falando aqui para você, para soja, para milho. Preço Porto, 128 para soja. Preço Porto, 65 para o milho, quando a gente olha para a paridade. Bom, radar de hoje foi isso. Muita informação, mas eu conto muito com a sua contribuição, deixando a sua curtida, deixando seu comentário. Você vai ver ali que toda a imagem que a gente mostrou tem o site da Royal, que é a consultoria personalizada para você, royalrural.com.br. É isso aí, Pedrão. Até semana que vem? É isso aí, Ronaldo. Até semana que vem, gente. Até mais.